Primeira coisa, planejamento. A principal ferramenta aqui vai atuar no planejamento. É necessário planejar. Sem planejamento, você não consegue nada. Agora, só com o planejamento funciona? Se eu fizer, Braga, um bom planejamento, eu sou um excelente planejador, eu faço, eu risco no papel aqui várias e várias vezes, eu escrevo para todo lado, eu tenho um caderninho, eu anoto no quadro negro, eu anoto no quadro verde, eu boto na agenda do celular. Isso por si só funciona? Não, não funciona não, por causa de uma equação muito simples, tá? É uma equação muito simples, ela é assim, ó. Planejamento sem tomada de decisão, sem atitude, sem sair de casa, né? Só há uma técnica para estudar, né? Que o pessoal costuma brincar muito. É bumbum na cadeira e cara no livro, né? Não há muito como fugir disso. Você precisa se dedicar, né? Muita gente, não, como é que eu aprendo sem estudar? Essa fórmula ainda não tá, não dá para carregar um chip ainda e colocar o chip na cabeça. Ainda não chegamos a esse ponto. Pelo menos não no nosso nível, né? Mas pode ser que alguém já esteja fazendo isso. A gente ainda não consegue, tem que sentar para estudar. O fato é esse. Planejamento sem ação fica no campo do sonho, fica no campo das ideias. Você tem que planejar e tem que tomar uma atitude. E aí, quando você planeja e toma uma atitude, você tem como resultado disso uma realização. Existem pessoas, né? Assim, eu não gosto muito dessas divisões do mundo, né? Em poucas parcelas. Tem uns teóricos da área de humanas, de que eu sou oriundo, inclusive, que gostam de dizer assim, não, a população se divide em duas classes. Caramba, bicho, será que você consegue classificar a população inteira, a humanidade inteira, em dois tipos de pessoa? Você não está exagerando um pouquinho, não? Claro que está. Né? Ele está generalizando, ele não está exagerando, ele está generalizando muito. Mas, aproveitando essa deixa da generalização, tem gente que diz o seguinte: algumas pessoas são muito boas para planejar, algumas pessoas são muito boas para executar, algumas poucas pessoas conseguem planejar e executar, né? Então, você nesse ponto aqui do estudo, eu espero que você consiga chegar a essa condição de planejar e executar o seu planejamento. E a partir de agora a gente vai falar de ferramentas que possibilitam isso para você. Fazer um planejamento pé no chão, e executar esse planejamento, colocar isso em prática. Como é que a gente vai fazer isso? Usando uma ferramenta que foi usada pelos americanos para reconstruir o Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, depois daquelas bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, quem acompanha meu canal no YouTube sabe que eu gosto muito dessa questão da história dos acontecimentos, né? Eu não consigo explicar uma data, eu tenho que explicar todo um contexto histórico para dizer por que que o Bartolomeu de Gusmão inventou o balão, por que que o Santos Dumont inventou o avião, e não os irmãos Wright. Eu vou explicando ali Belle Époque, Revolução Industrial, a Primeira Guerra, sai explicando um monte de coisa para poder chegar no ponto. E aqui não ia ser diferente, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Uma ferramenta de planejamento que deu certo logo após a Segunda Guerra Mundial, na reconstrução do Japão, os Estados Unidos, depois das bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, perceberam o seguinte: se eles não abraçassem aqueles países, mesmo os que foram derrotados na guerra, podia ressurgir ali um sentimento anti-americano muito forte. E pior, já começava ali uma guerra fria. A União Soviética já queria espalhar aquele comunismo soviético, aquela forma, né, de socialismo, comunismo soviético em alguns países. Os americanos perceberam que se eles não abraçassem o Japão, não abraçassem a Alemanha, isso ia acontecer. Em parte aconteceu, a Alemanha se dividiu em Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, e aí tem toda aquela história do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, em 89. Mas o Japão não foi por isso. Por quê? Porque os americanos investiram grana e mandaram pensadores para o Japão. Um desses pensadores que foi para lá chamava-se Deming, e esse Deming, junto com uma equipe, defendia a seguinte teoria do PDCA. O que é o PDCA? É isso aqui, ó: Plan, Do, Check e Act.
né? O que é isso, Braga? Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como é que eu aplico isso no meu estudo para a banca da ANAC? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro vamos entender o que é o PDCA. O P ali, o plan, é planejar. Então você já sabe que precisa fazer um planejamento. Eu estou te mostrando uma ferramenta de planejamento que é o PDCA. Depois de planejar, você já sabe, você precisa executar. O do ali é agir, é fazer, é executar. O próprio verbo do, né? Então você precisa executar. Depois que você executar, porque se você planejar e não executar, fica no campo dos sonhos, fica no campo das ideias. Você precisa executar. Enquanto você executa, e ao final de cada etapa de execução, aí tem uma coisa muito importante sobre as metas e sobre os objetivos. Quando você for fazer um planejamento, coloque metas atingíveis, coloque metas curtas, metas que sejam possíveis de ser atendidas. Por quê? Porque pequenos sucessos vão lhe motivando a continuar. Se você estipula uma meta muito longa, você não consegue atingi-la porque ela está muito distante de você, você vai se frustrando. E pequenos fracassos vão destruindo a tua vontade de fazer alguma coisa. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá para frente. Mas vamos voltar aqui ao PDCA. A gente planeja e a gente executa esse nosso planejamento. Ao longo da execução e ao final do processo, você vai fazer avaliações, várias avaliações. Você tem que ir avaliando para e passo. Enquanto você planeja, enquanto você executa, você avalia, executa, avalia. Braga, como é que eu faço isso? Faça simulado, né? Veja se você está conseguindo atingir as suas metas, faça um checklist de coisas que você precisava fazer e vai ticando ao lado delas lá, toda vez que você conseguir executá-la, porque aí você de fato vai conseguindo fazer uma avaliação. A avaliação não significa fazer prova o tempo todo, não, tá? A avaliação é observar se o objetivo que você colocou foi atingido. Isso é que é avaliar. Eu tinha isso para fazer, fiz isso, fiz, nota 10. Não fez, nota 0. Fez pela metade, nota 5. E aí você vai trabalhando essa questão. Então você vai avaliar o tempo todo. Depois que você avaliar, você vai corrigir os possíveis desvios de rota, né? E vai implementar essa avaliação. Poxa, eu estimei que eu ia estudar 4 horas por dia, não estou conseguindo. Vou baixar para 3, vou baixar para 2. Ótimo. Temos que ser realistas. Temos que trabalhar dentro de uma perspectiva em que eu consiga realizar. Não adianta eu estipular um plano diário de aula que eu não vou conseguir atingir. Então, se a ideia é 2 horas, era 4 horas por dia, eu não estou conseguindo, eu avaliei e vi que não estou conseguindo estudar as 4 horas todos os dias, desculpem, eu vou corrigir. Vou baixar para 2, eu vou baixar para 3, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou corrigir. E após corrigir, aí um erro muito comum de gente que faz planejamento, gente boa que faz planejamento comete esse erro. Após corrigir, ele passa a executar direto. Ele acha que corrigiu o erro, bom, o erro está corrigido, daqui eu posso seguir. Não. Você obrigatoriamente tem que replanejar. Se você corrigiu, você precisa fazer o planejamento de novo. Se você partir direto para a execução, isso vai dar errado. E aí, como é que você faz para organizar o seu tempo usando o PDCA como ferramenta? Aí eu tenho uma dica para você. Assista o meu vídeo, né? 5 dicas para organizar o seu tempo de estudos.